Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a função dividir texto, que está disponível aí na versão 365, na assinatura 365 do Office, tá certo? E é bastante semelhante com o recurso de texto para colunas, ok? Mas essa função te dá algumas opções adicionais, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então olha só. Qual que é o cenário aqui? Eu preparei alguns cenários aqui para a gente ver, alguns exemplos. Eu tenho as informações aqui todas na coluna A, tá certo? Todas agrupadas, digamos assim, né? Tudo junto na célula A2, por exemplo. E é como se fosse um arquivo CSV aqui. Eu tenho todas as minhas informações de vendedor, loja, estado, região, produto, categoria e preço separados por ponto e vírgula. Então, cada informação aqui vai ter o seu ponto e vírgula para separar, né, uma informação da outra. É o nosso delimitador aqui de colunas, tá certo? E eu quero transformar isso numa tabela. Então, utilizando a função dividir texto, né? Vamos lá, é igual dividir texto. E aí, quais são os parâmetros que nós precisamos passar para essa função? Primeiro, o texto que nós queremos dividir, ok? É um argumento obrigatório, ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. O segundo argumento é o delimitador de coluna. Então, qual é o código, qual é o símbolo, qual é a letra, qual é a palavra que está dividindo a minha informação? Nesse caso aqui, o símbolo que está dividindo a minha informação é o ponto e vírgula. Então, eu não posso confundir o ponto e vírgula aqui, ó, de passar um argumento para o outro com o ponto e vírgula do texto aqui, que é o que está dividindo a minha informação. Então, se é um ponto e vírgula, eu preciso deixar entre aspas, porque é um texto, é o símbolo ponto e vírgula que está dividindo a minha informação, tá certo? Então, os argumentos obrigatórios que nós precisamos passar são esses dois. Se você fechar parênteses e der um enter, ele já vai pegar a sua informação aqui e dividir, né, por colunas com base no ponto e vírgula que tem ali na célula A2, tá certo? Quais são os outros parâmetros que tem aqui na função dividir texto que são opcionais? Então, vou voltar aqui, ó. O próximo parâmetro, o terceiro, seria o delimitador de linha, que nós vamos ver num próximo exemplo ali, tá certo? Depois, você tem a opção de ignorar em branco, né? Que é o seguinte, caso você tenha dois delimitadores iguais em sequência na sua informação, você pode optar por ignorar ou não. Vai do seu critério, vai da sua base de dados, tá certo? Por padrão, ele não ignora. Cada delimitador ele transforma em uma coluna. Depois você tem o match mode, que é o modo de correspondência, né? Então vamos supor que você tem uma palavra que está separando as suas informações. Você pode inclusive diferenciar maiúsculos e minúsculos desse delimitador, tá certo? Depois você tem o pad width, que é para preencher informação com preencher quando ele não encontra, né? Por padrão, ele vem lá o hashtag valor ou hashtag não disponível, não me recordo agora, tá certo? E aí, o que é interessante? Eu vou deletar aqui e deixar só os obrigatórios, dar um enter, show de bola. Curiosidade dessa função, você não consegue dar o duplo clique aqui, ó, para arrastar para baixo, digamos assim, né? Todas de uma vez só. Você pode clicar e arrastar, ok? Mas dar o duplo clique aqui na alça de preenchimento, por enquanto, não é possível, tá bom? Não sei se será possível no futuro, mas por enquanto não é possível. Então, uma forma seria clicar e arrastar para baixo, se não for uma tabela gigante, tá certo? Senão você poderia também copiar e colar a função, você poderia utilizar outra função para fazer esse truque de dar um clicar e arrastar, mas por enquanto eu só quero mostrar a função dividir texto, tá certo? Esse é o exemplo 1. Exemplo 2, olha só que interessante, a gente tem a mesma estrutura, o mesmo layout de tabela, porém aqui nas informações eu tenho delimitadores de ponto e vírgula, delimitadores de pipe, delimitadores de ponto e vírgula de novo e delimitadores de hashtag, então eu tenho vários delimitadores. E isso é bastante interessante, porque com a função dividir texto, caso esse seja o seu cenário, é bastante simples de resolver, porque a própria função te dá essa opção. Olha só, igual dividir texto, o texto que nós vamos dividir é exatamente, né, a célula 2 é igual, é o mesmo cenário, ponto e vírgula. A diferença é que aqui no delimitador eu posso colocar mais do que um, não preciso colocar só um. E aí, para colocar mais do que um, eu posso abrir uma chave, tá certo? Aí colocar, por exemplo, o ponto e vírgula, que é o meu primeiro lá, depois da chave, vírgula,
abre aspas, o meu próximo delimitador vai ser um pipe, né? Um pipe, vírgula. E o meu próximo delimitador vai ser um hashtag, em tudo entre aspas, e fecha chaves, tá certo? Fecha parênteses, e dá um enter. Aí, opa, perdão, minha gente. Não é vírgula, é ponto e vírgula, tá? Às vezes a gente faz com inglês, vírgula seria se você estivesse usando o Office em inglês, tá certo? Aqui é ponto e vírgula para separar os tipos de delimitador. Então, desculpa aqui. Então, vamos lá. Vou até dar um espaço aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. Olha só. Quais são os delimitadores que eu coloquei aqui? Então, primeiro, dividir texto, abre parênteses. O texto que eu estou dividindo é a célula A2, é o que está aqui na célula A2. E aí, quais são os meus delimitadores? Abro chaves e coloco entre aspas quais são os meus delimitadores. Então, o primeiro é o ponto e vírgula, e não importa a ordem que ele aparece lá. Inclusive, ele aparece depois de novo, né? Ele aparece depois de produto, volta a ser ponto e vírgula. Então, não importa a ordem aqui, tá bom? Entre aspas, ponto e vírgula, aí ponto e vírgula para ir para o próximo delimitador, né? Uma separação de delimitador. Aí eu coloco entre aspas de novo um pipe, porque eu tenho um pipe aqui, uma barra vertical, né? Dividindo as minhas informações. Ponto e vírgula. Tenho mais um ainda. Eu tenho um hashtag aqui no meio de... cadê o hashtag? Entre categoria e preço, eu tenho um hashtag que divide as minhas informações. Então, eu tenho 3 delimitadores aqui. E a hora que eu dou um Enter, as nossas informações estão separadas direitinho, né? Deixa eu excluir essa coluna aqui. Direitinho, tá? Pelos 3 delimitadores que nós temos. Então, a própria função dividir texto já te permite, né? Dividir texto com mais de um tipo de delimitador. Isso é bastante interessante. Aí você pode clicar, arrastar para baixo para todo mundo de novo, né, para ter todos os resultados. Você vai ver que isso dá certo. E o terceiro exemplo que eu trouxe aqui é o mesmo critério, é a mesma estrutura, desculpa, é a mesma estrutura, só que o que acontece? Eu tenho tudo dentro de uma célula só, então todas as linhas estão dentro de uma célula só. E qual é o delimitador de uma quebra de linha? Eu coloquei esse cifrão interrogação hashtag, tá bom? Porque não importa o símbolo, o que importa é que você saiba qual é o delimitador. Então eu posso criar qualquer um. Então olha só, eu tenho vários delimitadores de coluna, então eu tenho ponto e vírgula, pipe, o hashtag, e eu tenho um delimitador de linha, ou seja, quando eu chego no final da minha informação, que é o meu cifrão interrogação hashtag. Utilizando a função dividir texto, a gente consegue fazer isso de maneira prática. Então vamos lá, igual, dividir texto, abre parênteses. Vou dividir o meu texto que está em A2, ponto e vírgula, pelos delimitadores de coluna primeiro. Então vamos lá, abre chaves, abre aspas, o ponto e vírgula, depois abre aspas, o pipe, são os delimitadores de coluna, depois ponto e vírgula, e um hashtag. São esses os delimitadores de colunas que eu tenho. Ponto e vírgula. E aí agora eu vou para o terceiro argumento, que é opcional no caso, mas nesse cenário aqui eu tenho, que é o delimitador de linha. E abre aspas, o meu delimitador de linha é o quê? É o cifrão, interrogação, hashtag. Cifrão, interrogação, hashtag. E fecha aspas e fecha parênteses. Quando eu der um Enter, ele vai dividir tudo que está na célula A2 por esses delimitadores de colunas e por esse delimitador de linha. Então, eu vou dar um Enter aqui. Ele vai automaticamente fazer o quê? Opa, ele não encontrou, eu digitei alguma coisa errada aqui. Opa, eu digitei hashtag, não é hashtag aqui, ó. É cifrão. Então, perceba que eu digitei o delimitador errado, ele não quebrou em linha, né? Porque ele não encontrou hashtag, interrogação, hashtag. O que ele precisa encontrar é cifrão, interrogação, hashtag. Esse delimitador aqui, ó, cifrão, interrogação, hashtag. Agora sim, vou dar um Enter. Aí ele vai quebrar tanto em colunas a minha informação, quanto em linhas, tá certo? Então, com isso, a gente consegue criar a nossa base de dados, ou manusear, digamos assim, ou organizar a nossa base de dados de maneira muito prática. Funciona muito bem, principalmente quando você recebe essas informações todas agrupadas, desde que você saiba quais são os delimitadores de cada coluna, qual é o delimitador de linha,
você vai conseguir criar a sua tabelinha aqui, ó, e aí tá pronto para fazer tabela dinâmica, depois gráficos e assim por diante. É muito prático organizar os seus dados utilizando essa função de dividir texto nesses cenários, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal e quarta-feira às 8 tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum conteúdo, tá certo? E comenta aqui o que você tem achado na aula, se você aprendeu, se você vai utilizar ou não, tá certo? Eu vejo você na próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!